Parecia que a espera não teria fim, não é? Diante dos últimos desfalques e de uma pressão gigantesca por respostas imediatas, a torcida do Cruzeiro vivia dias de pura apreensão, acompanhando os desdobramentos de um mercado da bola cada vez mais truncado e implacável. Foram semanas de especulação, de dezenas de nomes sendo ventilados diariamente pela imprensa, surgindo no radar e sumindo logo em seguida com a mesma velocidade. Enquanto isso, a diretoria e a comissão técnica sabiam que o Cruzeiro precisava, com máxima urgência, de uma solução definitiva, eficiente e impactante para o seu setor ofensivo. A cobrança nas arquibancadas crescia a cada rodada. O ambiente exigia uma resposta à altura do tamanho do clube, e a sensação geral era de que o tempo estava correndo contra o time. E agora, justamente no momento em que a apreensão parecia tomar conta de tudo, algo de muito grande começou a se mover com força total nos bastidores da Toca da Raposa. Algo capaz de mudar completamente o rumo do planejamento da temporada, redefinir as expectativas da torcida e dar um novo ar de esperança para o torcedor cruzeirense. Mas não se engane, porque não estamos falando de apenas mais um boato de bastidor, de uma especulação vazia ou de uma notícia lançada ao vento sem qualquer fundamento concreto. Trata-se de uma negociação real, estruturada e extremamente bem alinhada, algo que o técnico Arthur Jorge vinha traçando em segredo nos corredores do clube, avaliando minuciosamente cada possibilidade até encontrar a peça exata para o seu tabuleiro. Para entender como chegamos a este ponto crucial, é fundamental olhar para a raiz do problema que o clube vem enfrentando nos últimos meses. Por que toda essa angústia e essa busca desenfreada por um reforço de peso? A resposta está na situação dramática vivida pelo setor ofensivo do Cruzeiro. O ataque da equipe se transformou em um verdadeiro campo minado após uma sequência avassaladora de problemas físicos. As lesões de Gabriel Peck e Luiz Sinisterra caíram como uma bomba no planejamento tático da comissão técnica, reduzindo de forma drástica as opções de lado de campo e diminuindo terrivelmente o poder de fogo da equipe. De uma hora para outra, o time perdeu a velocidade, a capacidade de drible, a profundidade e a eficiência no 1 contra 1. A pressão sobre a diretoria e sobre o técnico Arthur Jorge subiu a níveis altíssimos. A torcida cobrava soluções imediatas, mas a comissão técnica e a diretoria mantinham a lucidez de que não adiantaria recorrer a contratações de emergência, apostando em soluções mambembes ou jogadores que chegassem apenas para compor elenco sem agregar qualidade real. O Cruzeiro não precisava de um paliativo, não precisava de uma aposta no escuro. O clube precisava de um jogador pronto, de alto nível, com capacidade comprovada de chegar, vestir a camisa e assumir o protagonismo. E foi exatamente em meio a esse cenário de crise e cobrança que o nome de Luciano Rodrigues começou a ser sussurrado com intensidade nos bastidores da Toca da Raposa. Um nome que, no primeiro momento, parecia um sonho distante ou até um grande mistério para muitos torcedores, mas que rapidamente se tornou a prioridade máxima do clube no mercado da bola. A agência RTI Sport trouxe a confirmação que a torcida tanto esperava. O Cruzeiro intensificou de forma impressionante os seus movimentos no mercado e entrou de cabeça nessa negociação. Não estamos falando de uma consulta formal, de uma mera sondagem para saber valores ou de um simples demonstrativo de interesse. O Cruzeiro foi para cima e abriu conversas oficiais para fechar a contratação do atacante uruguaio de 23 anos. A estratégia montada pela diretoria cruzeirense envolve a chegada do jogador por meio de um empréstimo de 1 ano, com uma cláusula com opção de compra ao término do vínculo contratual. Uma engenharia financeira extremamente inteligente e cirúrgica, pensada para trazer um reforço de ponta sem comprometer imediatamente o orçamento do clube. E as conversas, que antes pareciam distantes e complexas devido aos valores envolvidos, agora estão em um estágio significativamente avançado. Dirigentes de peso como Pedro Júnior e Bruno Spindel assumiram a frente do processo e conduzem diretamente as negociações com o Neon SC, da Arábia Saudita, clube detentor dos direitos do atleta. Os bastidores da Toca da Raposa, o clima que se respira é de puro otimismo e extrema confiança. A avaliação interna é de que o modelo do negócio agrada aos dirigentes sauditas, e o projeto apresentado pelo Cruzeiro encheu os olhos do próprio atacante, que vê com excelentes olhos a oportunidade de retornar ao futebol sul-americano, vestindo a camisa de um gigante do futebol brasileiro para atuar em alto nível e manter sua visibilidade no cenário internacional. Para comprovar que o Cruzeiro está agindo com rapidez e precisão cirúrgica, vale destacar que o Vasco da Gama também monitorava a situação de Luciano Rodrigues de perto. O clube carioca observava o atleta e planejava investidas, mas o Cruzeiro foi mais ágil, acelerou o passo, apresentou um projeto sólido e avançou muito mais rápido nas tratativas, tomando a dianteira absoluta na corrida pelo atacante uruguaio.
O Cruzeiro conseguiu deixar um rival direto de mercado para trás, porque apresentou uma proposta estruturada, com convicção técnica e garantias que agradaram a todas as partes envolvidas na conversa. Mas o que faz de Luciano Rodrigues um jogador tão especial e por que Arthur Jorge insistiu tanto na sua chegada? A resposta para essa pergunta está em uma palavra que se tornou o grande mantra do futebol moderno: versatilidade. Além da sua juventude e do enorme potencial de evolução, Lúcio chama a atenção de qualquer comissão técnica por sua capacidade de atuar em múltiplas funções no setor ofensivo. Quem acompanhou sua passagem marcante pelo futebol brasileiro, quando defendeu a camisa do Bahia, sabe perfeitamente do que ele é capaz. No clube baiano, o atacante atuou com maestria tanto como um centroavante móvel, finalizador e presente na área, quanto caindo pelos lados do campo, utilizando sua velocidade, drible rápido e capacidade de quebrar linhas defensivas. Essa característica multifuncional é vista pelo técnico Arthur Jorge como o encaixe perfeito para o modelo de jogo do Cruzeiro. Com a possibilidade de alinhar Luciano Rodrigues em diferentes posições e esquemas táticos, a comissão técnica ganha uma infinidade de leques táticos para recompor um setor que vinha sofrendo terrivelmente com as lesões de Peck e Sinisterra. Se o time precisar de um homem de referência com mobilidade, Lúcio resolve. Se o time precisar de um ponta agressivo para buscar o fundo da rede ou cortar para o meio e finalizar, Lúcio entrega com sobra. A comissão técnica vê no uruguaio o antídoto ideal para devolver o poder de fogo, a imprevisibilidade e a agressividade ofensiva que o time tanto necessita neste momento da temporada. História do futebol do Nordeste brasileiro. No ano de 2025, o clube do Oriente Médio não economizou recursos e desembolsou a bagatela de 22 milhões de euros, o equivalente a cerca de 139,3 milhões de reais na cotação da época, para tirar a joia uruguaia do Bahia. A transação envolveu o pagamento de 20 milhões de euros à vista, além de mais 2 milhões de euros em bônus por metas atingidas, mostrando o quanto o mercado internacional valoriza o futebol do atleta. Vale lembrar ainda que o Bahia foi extremamente ágil na época e manteve 25% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda, prevendo o potencial gigantesco de valorização do garoto. Luciano Rodrigues assinou um contrato de longo prazo com o Neon SC, válido até junho de 2030, com cifras salariais de nível internacional. O uruguaio recebe um montante anual de 3,3 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 16,7 milhões de reais por ano. Isso representa um salário mensal da ordem de 275 mil dólares, aproximadamente 1,5 milhão de reais por mês. Estamos falando de valores astronômicos, dignos de grandes estrelas do futebol mundial. E o fato de o Cruzeiro estar conseguindo costurar um acordo de empréstimo para trazer um jogador desse patamar econômico e técnico demonstra a força da marca Cruzeiro no mercado e a competência absoluta de sua diretoria na condução dos negócios. Diante de todos esses fatos, de todos esses valores e da grandeza dessa operação, a grande questão que fica no ar para a torcida cruzeirense é a seguinte: o que Arthur Jorge viu de tão diferente em Luciano Rodrigues que o fez investir tanto tempo, energia e dedicação nos bastidores para viabilizar esse negócio? Como o treinador pretende utilizar essa peça-chave para revolucionar o esquema tático da Raposa e, de fato, salvar o setor ofensivo do time? A resposta começa a ficar clara quando observamos a leitura de jogo do treinador. Arthur Jorge enxergou em Lúcio não apenas um bom finalizador ou um atacante veloz, mas sim um jogador moderno, de intensidade altíssima, com mentalidade vencedora e com repertório suficiente para mudar a postura competitiva de todo o ataque da equipe. Essa movimentação que o Cruzeiro faz no mercado da bola não deve ser encarada como uma simples contratação de rotina ou como mais um nome preenchendo a lista do elenco. É um movimento estratégico, uma cartada de mestre da diretoria e da comissão técnica. É a peça que faltava na engrenagem de Arthur Jorge para redefinir o estilo de jogo do time, calar os críticos que duvidavam da capacidade de resposta do clube no mercado e devolver ao torcedor a certeza de que a Raposa está pronta para brigar no topo. O grande segredo que estava sendo guardado a 7 chaves era a versatilidade, a intensidade e o poder de fogo devastador de Lúcio Rodrigues, um jovem talento uruguaio que tem tudo para ser a grande chave do sucesso cruzeirense nesta temporada. O otimismo tomou conta dos bastidores da Toca da Raposa, e a expectativa agora é para os detalhes finais da negociação, com o Cruzeiro trabalhando intensamente para selar todos os papéis e anunciar formalmente o jogador nos próximos dias. A chegada do atacante promete sacudir a torcida, renovar o ambiente e dar ao técnico Arthur Jorge o poder de fogo necessário para enfrentar os desafios de uma temporada longa e altamente exigente. E depois de entender todos os detalhes, analisar os números e conhecer a estratégia por trás deste grande movimento de mercado, a palavra final fica com você, torcedor. Você acredita que Luciano Rodrigues é realmente o nome ideal para assumir a titularidade, resolver o problema do ataque e mudar o patamar do time na temporada? Deixe a sua opinião e vamos debater nos comentários.